Mais um guia completo, dessa vez do Gigamax Lapras, que tá retornando globalmente agora no Pokémon GO no dia 19 de julho, de 2 horas da tarde até as 5 horas da tarde, tá? Os melhores Pokémon, as melhores dicas pra você facilitar e muito essa batalha contra o gigante aquático. E vamos começar falando dos bônus do evento, pessoal. A gente vai ter aumento do limite para coletar partículas aí para 1.600, né? Geralmente a gente consegue coletar 800 por dia. Aí nesse dia aí de 2 a 5 horas da tarde, você vai conseguir coletar 1.600 partículas. 8 vezes mais partículas max nos pontos de energia. Então pegou as partículas max em um Power Spot, você vai conseguir 800 ou 820, né? Se for a primeira vez que você tá coletando nos últimos 2 dias, né? E também os pontos de energia serão atualizados com maior frequência. Essas batalhas max tendem a ficar resetando de meia em meia hora. Do último evento foi assim, eu não sei se o jogo vai manter esse padrão de meia em meia hora ou de 1 em 1 hora, mas eu acho que vai manter sim meia em meia hora para atualização dessas batalhas, tá? Todos os pontos de energia durante esse horário do evento aí, né, de 2 a 5, vão sediar as batalhas Gigamax do Lapras. E também, pessoal, quando começar o dia, no dia 19, a partir da meia-noite, virou pro dia 19, a gente já vai ter 1/4 na distância de aventura para receber partículas max, tá? Sabe aquelas partículas max que a gente recebe caminhando 2 km? Pois é, você vai receber 300 aí se você caminhar apenas 500 metros. Só que não é só 300, porque também a gente vai ter um bônus de 2 vezes mais partículas max por exploração aí. Então você vai receber 600 partículas max por andar apenas 500 metros, o que é muito interessante, tá? Temos também, pessoal, o aumento do limite de uso de passe remoto aí do dia 18 de julho às 9 horas da noite até dia 19 de julho às 23 horas e 59 minutos para 20, tá? Você, ao invés de poder usar 10 por dia, você vai utilizar 20 aí nesse intervalo de dia e horário que eu tô mostrando para vocês. Você também pode fazer 2 trocas especiais extras aí, adicionais durante o evento. Então você pode fazer aí troca de lendário, purificado, não registrado, Shine, Gigamax ou Pokémon com fundo. Tudo isso conta como troca especial. E como a gente tá tendo 2 trocas especiais aí na temporada, durante o evento você consegue fazer 4 trocas especiais, o que é muito legal, tá? Então não esqueça, de 2 a 5, faça essas trocas especiais aí pra você não perder esse bônus, tá? A gente também vai ter uma pesquisa temporária, pessoal, começando no dia que o vídeo tá saindo, no dia 14 de julho às 6 horas da manhã. E essa pesquisa vai se inspirar no dia 19 de julho às 5 horas da tarde. Assim que você completar essa pesquisa, você vai ganhar um passe Mia Dynamax aí pra ajudar nas batalhas do Lapras, tá? A gente também vai ter um ingresso na loja custando R$ 9,90. Você não é obrigado a comprar esse ingresso para participar das batalhas Max, tá? Gmax no caso, né? É opcional. Você vai comprar o ingresso, você vai ganhar um cogumelo Max, 25.000 de XP e também você vai ter um bônus aí de 2 vezes mais XP em qualquer batalha Max que você fizer, e vai aumentar o limite de coleta de partículas max de 1.600 para 5.600 quem tiver esse ingresso, tá? Então compra se você achar necessário, se você quiser, é claro. E agora vamos para as melhores dicas pra gente derrubar o bichão. Só pra você não esquecer aí, essas batalhas Gigamax custam 800 partículas max, tá? Pra você que vai fazer a distância, você vai precisar de 800 partículas max mais o passe de raid remota, tá? Então fica atento aí pra você não marcar bobeira. Pra você facilitar e muito essas batalhas max junto com a sua comunidade, já pega esse vídeo, manda lá pra sua comunidade pra vocês utilizarem essas dicas aí, porque uma coisa muito legal e que facilita bastante é um dia antes, vocês vão até o local que vocês vão jogar, seja uma praça, um parque, e veja quais Power Spots vão durar o sábado inteiro, né? Aqueles de 1 dia, de 2 dias lá. Veja quais vão durar o sábado inteiro, porque você e seus amigos aí, a sua comunidade, é muito importante que você coloque Pokémon naquele ou naqueles Power Spots que vocês forem fazer as batalhas Gmax do Lapras no sábado. Porque se 4 treinadores colocarem Pokémon no Power Spot, você vai ter um dano nível 3 aí, que são aquelas luvinhas que aparecem. Esses Pokémon vão ajudar na batalha e vão te garantir 18% a mais de dano nessas batalhas Gmax, tá? Pra conseguir o dano máximo, que são 4
4 luvinhas aí, você precisa de 15 Pokémon naquele Power Spot, ou seja, 15 treinadores, é um pouco mais difícil e só aumenta mais 2%, né? Você vai ganhar 20% de dano aí a mais nessas batalhas de EMAX. Mas 4 treinadores já vai fazer uma diferença absurda, então vá no local que vocês vão jogar um dia antes, combine com a sua comunidade de colocar Pokémon naqueles Power Spots que vocês vão fazer as batalhas no sábado, porque vai ajudar consideravelmente essas batalhas Max. Lembrando que as batalhas GMAX, pessoal, o limite máximo de treinadores por sala são 40, né? Mas o jogo forma lobbies aí de 4 em 4 treinadores, tá? Então é importante que vocês combinem com o pessoal também, de vocês entrarem junto, caso vocês queiram combinar aí quem vai defender e quem vai atacar. Isso vai ficar mais claro quando eu mostrar os counters aqui daqui a pouco, tá? E vamos falar agora, pessoal, das fraquezas do Lapras, tá? Como ele é do tipo aquático e tipo gelo, ele tem fraquezas simples aí, ao tipo elétrico, lutador, grama e pedra, tá? O 100% sem influência no clima, assim que você capturar o Lapras, vai ser 1509. A gente não tem influência de clima nas batalhas Max, tá, pessoal? Nem pro chefe de raid, nem pra quem tá batendo nas batalhas Max, então a gente só tem um CP de 100% aí, que é o 1509, tá bom? O Gigantamax Lapras aí eu vou deixar na tela para você fazer a comparação da versão normal com a versão brilhante do Lapras. Ele fica roxinho, muito legal, segue o padrão de cores aí do Lapras comum, né, que eu vou mostrar para vocês agora. Vocês podem observar que é a mesma tonalidade, tanto a versão normal quanto a versão brilhante do Lapras base, na forma base do Lapras. Acho bem interessante, acho muito bonito. Geralmente a chance de Shine nessas batalhas GMAX aí no final de semana gira em torno de 1 a cada 20, mais ou menos aí, então é bem legal você tentar pegar o Shine caso você consiga fazer, é claro, né? Já que essas batalhas GMAX requerem muitos treinadores pra tá fazendo, né? Mas pra gente diminuir o número considerável de treinadores, é muito importante que você siga essas dicas aqui, tanto dos defensores quanto dos atacantes que eu vou passar pra vocês, tá? Os defensores só vão utilizar golpes ágeis, tá? De preferência, golpes ágeis de meio segundo, porque são golpes que vão conseguir encher mais rapidamente o medidor Max, então você não utiliza golpes carregados nos defensores, tá? Nem nos atacantes você utiliza, quem dirá nos defensores, tá? Então só use golpe ágil nessas batalhas de GMAX de quem tá defendendo. Geralmente o time que eu recomendo aqui são 2 defensores e 1 atacante, tá? Então você pode balizar mais ou menos nessa estratégia para fazer o seu time. Nos defensores aqui a gente vai ter a Blissey, né? Com pancada, que é uma excelente defensora aí, um dos melhores Pokémon para defender, muito forte. E também, tanto os Zacian quanto os Zamazenta na forma coroada são excelentes defensores aí. O golpe ágil dele de meio segundo deles, né, é o Garra de Metal. Temos também aí o próprio Blastoise aí com pistolinha d'água como golpe ágil, também um excelente defensor. E também, pessoal, se você quiser usar os Pokémon de planta, você pode usar. Eu não tô colocando eles aqui porque o Lapras tem golpe de gelo, né, então pode ser que você vá de Vasco aí, utilizando um Pokémon do tipo grama, tá? Mas pode usar o Venusaur, por exemplo, com chicote de vinha como golpe ágil, que é muito legal, ou então o Rillaboom com o golpe arranhão como golpe ágil, que também é um golpe de meio segundo, tá? Nada impede você utilizar esses 2 Pokémon, mas como eu falei pra vocês, fica o alerta porque o Lapras tem golpe de gelo também. E continuando aqui, pessoal, falando dos atacantes, agora, assim que você encher o medidor Max com esses defensores aqui, você vai trocar pro atacante, tá? Ele vai desferir 3 golpes Max, que é a função do atacante nessas batalhas Max. Depois você vai voltar, quando o Pokémon diminuir, vai voltar aqui pros defensores, tá? O atacante, ele não fica no campo, ele só entra pra dar golpe Max, depois sai de novo, tá? Vamos começar falando dos atacantes mais acessíveis que a gente tem pra essas batalhas Max, depois eu mostro os melhores, tá? A gente tem aqui o Rillaboom, pessoal, com golpe ágil aí, folha navalha. Esses aqui são Dynamax, não são Gigamax, tá? Então por isso é importante você deixar o folha navalha com golpe ágil do Rillaboom pra dar golpe Max do tipo grama, tá? Assim como o nosso querido Venusaur, chicote de vinha é o golpe ágil pra influenciar o golpe Max dele. E também o Raikou, se você quiser utilizar ele ou os Zapdos, tanto faz, mas o Trovoada de Choques como golpe ágil dos Zapdos, ele é um golpe de legado, ao contrário do Raikou, que é um golpe normal, ele não é um golpe de legado, tá? Então ele é mais acessível do que os Zapdos, tá? E falando dos melhores
melhores Pokémon aqui, os atacantes melhores que a gente tem nessas batalhas Max, pessoal, você pode usar esses Pokémon aqui, né? O Rillaboom é o melhor, ele tem mais ataque do que os demais. Utilize o golpe Arranhão, que se você precisar usar uma emergência, ele como defensor, o golpe Arranhão é um golpe de meio segundo, tá? Quando o Pokémon é Gigantamax ou Gigamax, tanto faz aí, né? O golpe ágil não influencia no golpe G-Max daquele Pokémon, tá? O Pokémon Gigantamax, ele tem um golpe G-Max de assinatura dele, você não consegue mudar a tipagem, é um golpe único com aquela tipagem e pronto, acabou. Então não faz diferença o golpe ágil que você tenha, mas o melhor golpe pro Rillaboom é o golpe Arranhão, caso você precisa que ele defenda numa eventual emergência, tá? O Machamp G-Max é muito forte aí, pessoal, também é o segundo melhor atacante para essas raids aí, né? Tô falando dos mais fortes, não estou falando dos mais acessíveis. Ele não tem um golpe de meio segundo, ele tem golpe de 1 segundo só, que é o contra-atacar. E o Toxtricity Gigamax, pessoal, Faísca é um golpe de meio segundo, muito interessante aí para você usar numa eventual emergência também. Mas como eu falei para vocês, o atacante ele só vai entrar em campo para desferir 3 golpes max, depois vai sair e voltar aos defensores. Esta é a estratégia mais recomendada nas batalhas G-Max para você não passar vergonha e não perder aí. Você diminui drasticamente o número de treinadores para fazer essas batalhas. Aproveitando que eu falei tanto dos defensores quanto dos atacantes, pessoal, é muito importante que você suba o nível dos seus Pokémon pelo menos até o 40. No 40 já é o suficiente, tanto os defensores quanto os atacantes, para eles darem mais dano se for atacante e para resistir mais se for defensor, tá? Suba o nível dos seus Pokémon. Quanto aos defensores, você pode desbloquear tanto o escudo Max quanto a cura Max. A Blissey é o ponto fora da curva, porque a melhor opção é aumentar o nível da cura Max dela, porque ela tem uma vida extremamente alta, quase 500 pontos base de vida, então é o Pokémon com mais vida no jogo. Então a cura é melhor do que o escudo na Blissey, mas nos outros Pokémon o escudo é mais recomendado, tanto do Zamazenta quanto lá do Blastoise que eu mostrei pra vocês. Então o desbloqueio o escudo e upe o escudo e também a cura Max no caso da Blissey, tá? Então é importante você upar também. Não é necessário, mas é importante você já ir pensando aí em upar os escudos e a cura Max dos seus defensores. Quanto aos atacantes, obviamente, upe o ataque Max deles aí até o nível 3, tá? É muito importante porque dá mais dano do que o habitual. O golpe Max nível 1 e nível 3, a diferença é absurda, então é importantíssimo você pegar essa semana aí para começar a upar os seus Pokémon e os golpes Max, tá? E também, pessoal, é possível desviar de alguns golpes do chefe das batalhas Max, tá? Os golpes de dano em área, que ele vai acertar todos os Pokémon daquele lobby lá, daquela sala, você não consegue desviar, é impossível. Mas aquele golpe focado que aparece aqueles 3 risquinhos na cabeça do seu Pokémon, você consegue desviar. Assim que os risquinhos aparecerem na cabeça do seu Pokémon, você arrasta pro lado rapidamente. Se você demorar muito, não vai desviar. E desviando, você vai tomar dano, obviamente, mas vai reduzir drasticamente o dano que você toma nessas batalhas Max. Então, muito legal essa forma de desviar. É importante você desviar com os defensores para manter eles mais tempo vivos no campo para encher o medidor Max. Não esqueça também de coletar aquelas bolinhas Max que aparecem durante a batalha para você encher mais ainda e mais rápido o medidor Max, tá? Colete elas assim que elas aparecerem. E usando todas as dicas que eu passei nesse vídeo, dá pra fazer mais ou menos ali com as 15 pessoas, 15 treinadores, da maneira mais tranquila possível. É claro que dá pra fazer com um pouco menos de gente, mas aí vai ficar um pouquinho mais apertado, tá? 15 a 18 treinadores é o suficiente pra derrotar o Lapras com essa estratégia que eu montei aqui pra vocês. E também os melhores usos pro Lapras, é lógico, eu vou te mostrar agora. Vamos falar do Lapras nas batalhas Max, pessoal, no caso a sua forma Gigamax aí, né? Pra você utilizar o Lapras, ele pode ser um excelente defensor aí, né, das batalhas Max, porque ele tem uma defesa alta, ele tem uma vida alta também, então o melhor golpe pra ele defender nas batalhas Max é o Onda Psíquica, né, um golpe de meio segundo, e pra você utilizar ele como atacante do tipo Gelo, é lógico que o Ressonância G-Max é um golpe muito forte aí pras batalhas Max, então eu coloquei
coloquei aqui o golpe ágil e o golpe max aqui do Lapras pra você utilizar nessa mecânica, tá? O Lapras vai ser bastante útil aí pra você nessas batalhas. E pra você que tá curioso no PVP, né? Eu sempre falo do Lapras aqui nos vídeos que ele aparece, nos eventos dele também, né? Tanto na grande quanto na outra liga, esse bicho é muito forte, tá, pessoal? Top 4 e top 2, respectivamente, com onda psíquica, área cintilante e raio congelante. Raio congelante é golpe de legado do Lapras, você pode fazer que esse bicho é um tanque de guerra, é muito boa opção aí no PVP. Eu sei que você gosta muito desses guias aqui no canal e não se esqueça, Terrakion tá de volta no Pokémon GO, abalando as estruturas do jogo, porque esse bicho é muito forte. Eu tô deixando aqui em cima o guia completo dessas batalhas de raid lendária pra você não perder nada. Eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo live gameplay e até mais!